Bom, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Mimissaura. Eu sou a Michele. O vídeo de hoje ele vai ser dedicado a falar de como que eu fui do CNA para os Estados Unidos. Esse é o episódio 2 da série A Minha Vida de Milagres, que é um prelúdio para explicar o porquê do mochilão na Ásia. Eu fiz um mochilão de 3 meses na Ásia no ano passado, e o porquê esse mochilão foi tão importante na minha vida e como ele me transformou. Para quem está chegando agora, tem um outro vídeo onde eu conto o episódio 1, mas só para saber, eu moro na França, eu moro perto de Paris, uma cidade do lado de Paris, certo? A última vez que a gente conversou, eu tinha falado que eu tinha começado a contar, né, que eu comecei a estudar inglês por conta própria. Eu tinha, como todo mundo na escola com 11 anos, 12 anos, e eu estudava muito em casa por conta própria e ia perguntar, eu estudava em escola pública, né, e ia perguntar para o professor, pedir informação. Aí uma professora minha, ela na época, acho que foi na 6ª série, com 12 anos, ela tinha me dado uma coleção de livros de inglês para aprender a estudar inglês, para poder estudar por conta, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso, né? E eu também usava um dicionário velho do meu tio, o irmão mais velho da minha mãe, um dicionário de 1950, eu acho, de inglês-português. Então eu usava aquele dicionário para traduzir música. Eu gostava muito de escutar música em inglês. Aí naquela época era difícil a gente achar letra, né? Não tinha internet. Então eu dava um jeito, comprava revistinha com letra, ia traduzindo. E assim eu fui estudando por conta. Eu cheguei num nível até que bom, estudando sozinha. Eu cheguei até o nível intermediário. Como eu sei disso? Aí entra a história do CNA. Um dia, naquela época eu trabalhava na ótica, né? E eu tinha um namoradinho que tinha passado na faculdade, que ficava perto do CNA. E aí ele queria ir ver o nome dele na lista e pediu para ir junto. Aí eu falei, beleza. Só que no caminho eu vi a placa do CNA e fazia tanto tempo que eu estava querendo ver o preço, que eu não lembro se foi nesse dia ou se eu voltei no outro dia, mas aí eu fui lá perguntar o preço do curso de inglês. E a menina que me atendeu, a divulgadora, ela gostou muito de mim. Aí eu contei para ela a minha história, de onde eu trabalhava, na loja, tal, que tinha que ficar em pé o dia inteiro, que cansava as costas. Sei lá, a gente ficou conversando, ela gostou muito de mim e tinha uma vaga lá no CNA na época. Tinha uma vaga justamente de divulgadora. Divulgadora, eu não sei se é o termo que eles usam hoje em dia, mas divulgadora naquela época no CNA era a pessoa que vendia o curso de inglês, né? Que te atendia lá na escola, mostrava os preços, mostrava a escola, etc. Aí ela falou de mim para a chefe dela, e a chefe dela quis conversar comigo, e aí ela gostou de mim. Aí ela me deu o emprego, eu pedi demissão na ótica e fui trabalhar no CNA. E o CNA me dava bolsa de estudos. Então eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar inglês, para estudar inglês lá, porque eu era funcionária a partir daquele momento. E para estudar inglês, normalmente você faz um teste de nível. Eu falei para eles, eu estudo faz bastante anos já, que eu estudo por conta própria. Então eles falaram, vamos fazer um teste de nível para ver em que nível você entra. E aí eu acabei entrando no intermediário 1, que era o primeiro nível do nível intermediário. Quer dizer, foi uma conquista já para mim, conseguir entrar no nível intermediário sozinha, né? Então, eu continuei estudando inglês, né, até eu terminar o curso do CNA. Eu terminei o curso, aí eu continuei trabalhando lá, e aí eu ia ganhando uns trocadinhos, fazendo tradução. Tinha 3 faculdades, tem 3 faculdades em Mogi, né? Então as pessoas às vezes tinham texto que eles tinham que ler para a faculdade, que estava em inglês. Então eu conseguia alguns, vamos chamar de clientes, né? Assim, gente que estudava na faculdade precisava que traduzisse o texto da faculdade. Então eu ganhei uns trocadinhos também traduzindo o texto do inglês para o português. Aí chegou uma época que eu tive um aluno, não lembro como que eu achei esse aluno, mas eu ia dar aula
na casa dele, um domingo de manhã. Eu não lembro como é que eu encontrei esse aluno, mas eu sei que eu fiquei um tempinho dando aula de inglês para ele particular no domingo de manhã, porque durante a semana eu trabalhava no CNA de dia, à noite eu estudava, né? Estava terminando o colegial de Química. Aí beleza. E nessa época que eu estava trabalhando no CNA, eu já tinha enfiado na cabeça que eu queria ir para uma Ivy League americana. Eu queria estudar numa universidade americana e queria me tornar americana e queria que fosse uma Ivy League. Ivy League, para quem não viu o vídeo da semana passada, o primeiro vídeo, são escolas de prestígio nos Estados Unidos, escolas que são muito antigas, né? E, por exemplo, a Harvard, a Columbia University, Yale, Princeton, são todas as escolas que vocês veem, às vezes, falar em filme, né? Inclusive, a escola que eu estudei, a Columbia, ela aparece em bastante filme, quando o filme se passa em Nova York. Mas, enfim, essa é uma história que vai vir num capítulo mais pra frente, um episódio mais pra frente. Isso tudo é para dizer que eu já era interessada em ir para os Estados Unidos e queria estudar numa escola boa de lá. E aí eu falava isso para todo mundo e as pessoas riam muito de mim. As pessoas falavam que eu era sonhadora, vivia com a cabeça nas nuvens. E ao mesmo tempo também eu sabia que não ia, muito difícil, eu ia conseguir sair do colegial e ir direto para lá, né? Então pensei, eu quero entrar na USP. Quero ir para São Paulo, quero morar na cidade grande, aquela coisa, né? De gente do interior. Então, então eu já estava procurando maneiras de ir para lá, só que ir para estudar nos Estados Unidos é muito caro quando você vai como estudante, porque você tem que não somente pagar a escola, mas você tem que comprovar que você tem meios de se manter nos Estados Unidos sem trabalhar. E obviamente eu não tinha, né? Gente, era vendedora de Avon até conseguir pegar os trabalhinhos em loja, no escritório. Aí eu fui pra ótica, aí fui pro CNA. Mas eu ganhava pouco, gente, ganhava salário mínimo. Salário mínimo e comissão nas lojas, né? Então o CNA ainda ganhava bolsa de estudo para estudar inglês. Mas não dá pra gente pagar um curso, uma faculdade nos Estados Unidos desse jeito. E a minha mãe, coitada, ela era pobre, né? E tinha o meu irmão também. Então tinha que achar um jeito. Ainda não tinha pensado numa maneira, né? Aí o que aconteceu? Passei na USP, terminei o colegial, passei na USP e fui para São Paulo. E aí eu arrumei um emprego, o meu primeiro emprego em São Paulo foi como recepcionista bilíngue numa multinacional que tinha lá na Faria Lima. E aí eu estava estudando na USP, de manhã, trabalhava à tarde até à noite. Só que eu não gostei do curso de letras, aí eu larguei o curso de letras. Aí eu queria fazer jornalismo. Desde criança, assim, eu tinha meio na cabeça que queria ser jornalista. E aí quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a fazer teatro na minha cidade. Aí me apaixonei pelo teatro. Aí enfiei na cabeça que queria ser atriz. Só que eu estava na dúvida ainda. Eu quero ser atriz, quero ser jornalista. Mas eu sabia que eu não tinha gostado muito do curso de letras. Então, eu continuei trabalhando, parei de frequentar, larguei o curso de letras, mas continuei trabalhando no escritório. Aí, no final do ano, eu prestei vestibular na Casper Libero para jornalismo. Aí eu passei. Aí, na época que eu passei, acho que foi em janeiro, eu fui demitida do escritório. Pois é, fui demitida e tinha passado na faculdade de jornalismo e estudar de manhã, porque era o horário que eu já fazia na USP, porque eu trabalhava de tarde até de noite, né? E aí eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Minha mãe fez um empréstimo no banco para pagar a matrícula na Casper Libero os primeiros 2 meses, porque a Casper, eles falaram que, acho que em março ia ter uma prova de bolsa de estudo.
E era a prova de bolsa era para você ser pesquisador da Casper Libero, para você fazer pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e em troca você ganhava bolsa. Então minha mãe fez um empréstimo para eu poder fazer a matrícula e pagar os primeiros 2 meses. Aí eu fiz a prova, eu passei na prova, ganhei a bolsa de estudos na Casper Libero, só que era uma bolsa de 1 ano só, era só até dezembro, né? Então aquele ano eu, no início, porque o que aconteceu foi, no ano anterior eu tinha mudado para São Paulo, eu tinha alugado um quarto na casa de uma menina, acabou não dando certo, eu voltei para Mogi, eu estava indo e voltando, na época da Casper Libero, eu lembro que na época da Casper Libero eu ia e voltava todo dia, Mogi, São Paulo, até eu arrumar um quarto lá na casa de uma outra menina, né, uma outra república. Eu ia bem cedo, porque eu tinha que estar na Paulista, a aula começava, acho que era às 8 da manhã, se não me engano. E depois que eu fui mandada embora do escritório, eu fui procurar dar aula de inglês lá em São Paulo, e aí eu fui contratada no CNA do Butantã. Eu passei na prova de bolsa, já estava contratada no CNA do Butantã para dar aula de inglês, e estava de manhã. Eu ia de Mogi para Paulista, porque a Casper Libero fica na Avenida Paulista, fazia aula até a hora do almoço, aí eu ia fazer pesquisa científica dentro do prédio da Casper mesmo, e de lá eu pegava, no final da tarde, eu pegava o ônibus para ir da Avenida Paulista até o Butantã, para dar aula de inglês no CNA do Butantã. Dava aula lá até as 9h30 da noite, aí eu pegava o ônibus até a Marginal Tietê, porque aí eu pegava o ônibus para voltar, porque já era tarde, eu pegava o último ônibus para Mogi. Naquela época, eu acho que era 11h30, não lembro, mas era o último ônibus que ia para Mogi na época. E naquela época, eu era estudante, então eu podia pagar meia passagem. Eu tentei fazer de trem de manhã, de noite eu tinha medo de voltar de trem, mas de manhã eu tentei, mas era muito cansativo e muito cheio de trem para ir para São Paulo, então eu acabei resolvendo pegar o ônibus, como era meia passagem na época, né? Então eu acho que eu levantava umas 5 da manhã, eu tinha que levantar muito cedo para conseguir estar na Paulista bem cedo. Eu ia a pé da casa da minha mãe até a rodoviária, que dava uns 15, 20 minutos a pé, aí pegava o ônibus para São Paulo, aí tinha que pegar o metrô do Tietê até a Paulista. Então essa era a época em que eu comecei a morar em São Paulo e dar aula no CNA. Aí acabou o ano, acabou minha bolsa de estudos acabou e eu tive que largar a faculdade, tive que largar a Casper Libero, só que eu continuava dando aula de inglês. Aí eu fui dar aula de inglês no CNA Jardins, inclusive foi antes da minha bolsa de estudos acabar, que eu mudei do Butantã para os Jardins, porque era mais perto da minha faculdade, se não me engano foi isso. Acho que no meio do ano estava muito cansativo me deslocar até o Butantã, e aí eu fui procurar o CNA dos Jardins na época, que tinha um ali perto da minha faculdade, que seria mais fácil para mim. Aí eu peguei um emprego lá e comecei a dar aula no CNA dos Jardins, né? Aí eu tive que largar a faculdade, aí eu continuei dando aula. Uma das minhas chefes no CNA dos Jardins, ela dava aula numa outra empresa que dava aula de inglês em empresas. E ela se tornou uma das minhas melhores amigas, né? E ela me chamou para dar aula em empresa também. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula em empresa. De manhã eu ia visitar as empresas e dar aula nas empresas, que pagava muito mais. E à tarde e à noite eu ia dar aula no CNA. Aí eu comecei a fazer o cursinho da Poli, porque eu já tinha largado a faculdade, lembra? Aí eu comecei a fazer o cursinho da Poli no sábado, era o dia inteiro, lá na Lapa, para poder. Eu morava na época na Augusta sentido centro. E eu já tinha passado por um monte de repúblicas. Aí essa minha amiga, ela tinha uma vaga no prédio dela, e ela que administrava ali. E aí ela falou, olha, eu consigo fazer um aluguel mais barato para você, não sei o que lá. E então eu consegui morar no meu primeiro
apartamento sem dividir com ninguém. E aí eu resolvi tentar entrar em História na USP. E aí eu entrei em História na USP, aí eu fui estudar de noite. Aí eu já prestei História para estudar à noite, porque aí eu poderia dar aula em empresa de manhã, dar aula no CNA de tarde. Aí eu mudei de CNA, eu fui para o CNA da Vila Leopoldina. Então eu estava fazendo faculdade à noite, na USP, estava dando aula em empresa de manhãzinha cedinho e estava dando aula no CNA da Vila Leopoldina à tarde. Nessa época, mais ou menos, eu não lembro se foi na época dos Jardins ou eu já estava na Vila Leopoldina. Não tenho certeza. Eu fiquei sabendo que duas amigas minhas, que eu gostava muito de Mogi, tinham ido para os Estados Unidos, no programa de au pair. Eu tinha ouvido falar do programa de au pair um pouco antes, acho que foi em 2001, mas aí aconteceu o 9 de setembro. E ficou muito complicado arrumar visto para ir para os Estados Unidos. E aí eu deixei quieto. Mas era o programa que parecia o mais fácil para eu conseguir ir para os Estados Unidos para trabalhar e tal. Porque no programa de au pair você paga menos, que é bem mais barato. É um programa do governo americano, então você vai legalizado. O que você faz você vai para ser babá na casa de uma família americana. Você mora lá, você dorme lá, você come lá. Em teoria, é para você ser considerado um membro da família. E eles, em teoria, fazem isso para ter essa troca cultural. A verdade é que a au pair, ela ganha pouco. Você ganha um dinheirinho por semana. Toda semana você ganha o seu pagamento, né? E a au pair, ela ganha muito pouco. Uma nene é a babá americana. Uma nene americana, ela ganha muito mais, principalmente se ela morar na casa, sabe? Então, mas a gente não sabe disso. Quando você vai procurar o programa de au pair, a informação que te dão é que eles querem ter essa troca cultural, que você vai ser membro da família, enfim. E a família é obrigada a te pagar um curso, que pode ser em qualquer coisa, mas tem que ser um curso no valor de 500, naquela época era no valor de $500. Então, eu fiquei sabendo disso em 2001, mais ou menos, mas eu deixei quieto, porque achei que não ia conseguir visto naquela época. E aí, quando eu estava na Vila Leopoldina, acho que foi 2004, do início de 2005, eu fiquei sabendo dessas duas amigas que foram no programa de au pair, aí eu fiquei toda empolgada, porque queria de qualquer maneira, aí o sonho da minha vida, aí resolvi que ia, fui procurar uma agência confiável em São Paulo, procurei uma agência grande para fazer o programa de au pair, agência de nome, porque dá medo, né, vai que dá medo, pode dar você pode ter problema, vai saber, eu não tinha experiência, não tinha nem passaporte naquela época. Aí tirei o passaporte, óbvio, consegui o visto de au pair. A minha mãe, porque você tem que pagar o programa antes de você começar a conversar com as famílias, antes mesmo até de eu tirar o visto. Você primeiro paga o programa, aí você vai começar a ter contato com várias famílias, aí você escolhe uma, a família te escolhe, você escolhe a família, enfim. Aí você vai procurar o visto e você pede um visto específico para au pair. Existe um visto específico para au pair, né? Porque como eu falei, do governo, é um programa do governo americano. E minha mãe, ela fez empréstimo no banco para poder realizar o meu sonho, porque ela se sentia mal que quando eu era mais nova, adolescente, não tinha dinheiro para muita coisa. Então, aí ela já estava ganhando melhor. Eu acho que ela já tinha passado no concurso da prefeitura para dar aula. Acho que nessa época minha mãe já era concursada, na época que eu fui para os Estados Unidos. Assim, eu acho que ela já tinha passado no concurso da prefeitura de Mogi, então ela já estava com uma situação mais estável do que antes. E ela insistiu em pagar a minha viagem, que era o meu sonho, com o coração partido, porque ela disse, eu acho que você não volta. Eu falei, volto, mas daqui a um ano estou de volta. Faz 20 anos já que eu tô fora. Então ela fez isso para mim, para me dar essa viagem para eu ir.
Aí eu conversei com várias famílias e acabei pegando uma família do Midwest, do Missouri. Deixa eu ver quanto tempo que já tá em 22 minutos. Acabei pegando a família do Missouri, em St. Louis. Missouri é bem lá no meio dos Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos em julho de 2005. Tinha 26 anos, se não me engano. Acho que era isso que eu tinha. Eu estava assim, quase que no limite do programa de au pair, porque tem limite de idade no programa de au pair. Se não me engano, a partir de 27 anos você não pode mais. Aí foi o início da minha aventura no exterior, que dura até hoje. Mas foi um início muito difícil. A família que eu peguei, a primeira família que eu peguei, eles eram terríveis. Terríveis. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu fui jogado na rua. Mas essa é uma história que eu vou deixar para contar para vocês no próximo episódio. Se vocês quiserem saber os perrengues que eu vivi enquanto eu era au pair e o que aconteceu depois, tcharam! O que aconteceu na minha vida de au pair, como que eu fui parar na rua, como que eu saí daquela. Só para vocês saberem, eu fui para os Estados Unidos com $500 só. Era tudo que eu tinha. Eu só tinha $500. Então, se vocês quiserem saber como foi a minha vida de perrengue, a vida de cachorro, como au pair, e as coisas boas que aconteceram, e milagres que aconteceram, fica junto comigo pro terceiro episódio da série Minha Vida é um Milagre. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ficar comigo até o final. Dá aquela curtida, dá aquela força pro canal, dá aquela força pra mim, bota um joinha, se inscreve, compartilha e não esquece de deixar um comentário também, gente. Eu fico tão contente quando eu vejo comentários, vocês não têm ideia. Eu adoro, vocês já devem ter percebido que eu gosto de falar. Eu amo ver comentário e eu respondo. E como eu disse no outro vídeo, às vezes o seu comentário, você não imagina quem ele pode atingir, e às vezes o seu comentário pode fazer bem para uma outra pessoa que está precisando ouvir aquilo naquele momento. Então vamos espalhar a luz por aí, vamos espalhar a alegria, o amor, a luz e a esperança, que é o que move a gente, é o que leva a gente para frente, é o que faz a gente se mexer. Bom, chega, né? Grande beijo, gente. Até a próxima. Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!